noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Que a graça do divino modelo esteja junto a nós neste momento em que viemos até esta casa, em busca da nossa condição física e espiritual. Que os bons espíritos nos iluminem e nos dê a inspiração necessária para a exposição desta noite. Antes de nós iniciar, eu queria dar um aviso que nós retornamos com a sessão da tarde, para aqueles que ainda não sabem. E é uma sessão assim simples e rápida, não mais do que 30 minutos, inicia às 16 horas, ou seja, às 4 horas da tarde, 4h30 já terminou. É uma sessão assim mais para aqueles idosos, para as crianças que têm dificuldade de vir à noite. Foi pensando neles e nós retornamos a esse trabalho. Todas as terças-feiras, às 16 horas. E todo mundo é convidado, é lógico, né? Mas agora vai chegar o inverno, as pessoas têm mais dificuldade, principalmente as pessoas mais idosas. Então nós temos mais essa oportunidade para eles virem até a nossa casa. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma comunicação do Espírito Fenelon, lá no item 22, e ele diz o seguinte: muitas vezes, quando um homem mau escapa de um perigo, as pessoas dizem, se fosse um homem bom, teria morrido. E tem uns que ainda dizem, vaso ruim não quebra. Mas isso até pode ter uma certa verdade, porque as pessoas boas normalmente, quando desencarnam mais cedo, é porque já cumpriram aquilo a que vieram, já cumpriram as suas provas, então estão liberados para voltar para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria do espírito. Como disse nosso irmão, nós estamos aqui de passagem. E é uma passagem muito rápida, a gente nem se dá conta, quando vê, já passou. E cada um traz as suas provas, suas expiações, porque esse é um mundo de provas e expiações, para passar aqui, para nós aprender, para nós educar, para nós evoluir. Então uns vão primeiro, outros vão depois. E geralmente os maus ficam mais tempo na Terra, porque a Terra também é considerada para os espíritos como uma prisão. Porque lá no mundo espiritual eles têm mais liberdade, eles se enxergam melhor, eles caminham melhor, se movimentam melhor, ouvem melhor. E também, como não tem corpo físico, não tem aquelas doenças do corpo que nós temos aqui, e como eles são espíritos, eles não envelhecem. E nós, quando chegamos numa idade avançada, começam a aparecer as perelas, as doenças. Então, para eles, vir para a Terra é como se viesse para um presídio. Então, por isso, geralmente, os espíritos relutam para não reencarnar. Porque, como eu disse antes, lá no mundo espiritual, eles estão livres, especialmente da velhice. A velhice para o espírito deve ser um suplício, porque o corpo já não obedece mais, a visão e a audição começam a diminuir, já tem que usar óculos, já tem que usar aparelhos de ouvido, uns teimam para não usar, igual eu, que já estou quase surdo, mas não uso, mas precisava usar, mas é mais uma coisa para estar carregando na bolsa. Então a gente vai levando a vida. E além disso, ainda tem as doenças da idade, Artrite, conjuntivite, sinusite e outros ites. Além da artrose, esclerose e tantas oses que aparecem na nossa vida. Mas, e ainda pior de tudo, a memória começa a se desgastar e a pessoa já não se lembra do nome dos amigos,
amigos, do nome das pessoas mais conhecidas, começa a esquecer das coisas e não sabe onde é que guardou a chave, não sabe onde esconde as coisas e depois não sabe onde é que escondeu. É um problema sério. A idade avançada não é fácil. Mas, de toda maneira, nós temos que passar por lá. Queira ou não, vamos ter que chegar nesse ponto. E essa idade chega muito rápido. Quando a gente vê, já chegou. Eu nem imaginava que ia chegar nesse ponto que já estou, né? Mas, infelizmente, já estamos aqui. Ou felizmente, quem sabe. E eu tinha uma senhora, minha amiga, que tinha mais de 90 anos, e dizia assim: não quer ficar velho? Então morra. E ninguém quer morrer também, né? Porque Deus nos deu para nós manter a vida o instinto de conservação. E graças a esse instinto de conservação que nós nos apegamos ao corpo físico. Se não existisse esse instinto, iria aumentar muito os problemas de suicídio no mundo, que já são bastante. Mas seria muito mais. Se as pessoas não pensassem em conservar o corpo, o suicídio seria uma fuga do espírito. Então diz aqui nos livros espíritas que o suicídio acontece quando o espírito desiste de viver ou tenta fugir das provas e das dificuldades que precisa passar. E volta-se para dentro de si mesmo, entrando em depressão, e depois de esfamada se transforma num abismo difícil de sair. Todo mundo sabe o que é depressão. A gente parece que é muito simples, acha que é bobagem a tal da depressão, mas é uma das piores doenças atuais, porque a depressão é uma doença espiritual que reverte para o corpo físico. Então, para o tratamento de uma depressão é necessário o atendimento médico, um médico especializado, e também o tratamento espiritual. Somente assim a pessoa vai saindo aos pouquinhos desse abismo, desse buraco que ele próprio cavou. E principalmente porque quando o depressivo começa a pensar em suicídio. E vocês sabem que o pensamento atrai. E quando a pessoa começa a pensar em se suicidar, ele atrai espíritos que já são suicidas e querem mais um para fazer parte da sua turma lá do espaço. Então, o pensamento, mas é o pior caminho que uma pessoa pode tomar na vida é pensar em suicídio. Porque quando ele se suicida, o fluido vital dele não se esgotou ainda. Quando nós viemos para um mundo, para a Terra, nós recebemos uma carga de fluido vital para viver por tantos anos aqui na Terra, para cumprir as nossas provas. E no caso do suicida, ele vai desencarnar antes de terminar esse fluido vital. E o que vai acontecer? Ele vai ficar preso ao corpo. Ele não vai conseguir se desgrudar assim tão fácil. Então ele vai assistir à decomposição de seu cadáver. Isso aí é um dos maiores suplícios de quem pratica esse ato. Esse fluido vital, só para dar um exemplo mais simples, é como se fosse uma cola que prende o perispírito ao corpo. Tá? Conforme vai acabando, os laços do perispírito vão se afrouxando. Então, com o tempo, esse fluido vital vai se desgastando, vai se terminando, porque o fluido vital também é material. Então, ele vai terminando aos pouquinhos e esses laços do perispírito vai afrouxando aos pouquinhos. E é por isso que quando uma pessoa idosa, que já está lá no fim da vida, já está com pouco fluido vital, ele se desprende de vez em quando e até enxerga alguns familiares dele que já partiram e estão ali aguardando a chegada dele. É muito comum a gente ver pessoa idosa que já está nos finalmente, né, na cama, ali dizer que enxergou o fulano de tal, que
fulano está muito bem, que veio abraçar ele. Né? Isso aí é o quê? É porque já está, o fluido vital daquela pessoa já está se terminando. Quando a pessoa morre como idoso, é como uma velhinha que vai apagando aos pouquinhos, até que termina aquela luz. Mas será que todos que ficam mais tempo na Terra são porque são espíritos malévolos, espíritos maus? Não. Nem todos que chegam numa idade avançada é porque são maus. Às vezes o espírito fica mais tempo para poder ajudar algum familiar que vai precisar dele. Por outro lado, a velhice também tem seus méritos, visto que o espírito terá mais oportunidade para cumprir as provas que precisa passar, e assim vai diminuir essas provas para uma próxima encarnação. Porque o mundo também é como uma escola. E vocês sabem que o aluno, quando roda numa matéria, as professoras que estão aqui presentes, as que estão nos assistindo através da live, quando o aluno é reprovado numa matéria, ele passa para o outro ano, mas tem que acumular aquela matéria que ele foi reprovado. E aí a carga vai ser mais pesada. E é por isso que muitas pessoas sofrem mais do que outras. É por isso que tem pessoas que vêm ao mundo só para sofrer. E a gente não sabe o motivo disso aí. Às vezes são provas que ele deixou para trás e estão acumuladas com aquelas que ele precisava cumprir agora. E tem outros, né, que têm uma vida fácil, uma vida mais suave, parece que são felizes, mas todos nós um dia vamos ter que passar pelas nossas provas. Pode ser agora, pode ser mais tarde. E também tem aqueles que vêm com uma missão, como é o caso de Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros. O Divaldo conta que já era para ele ter desencarnado. O tempo que lhe foi dado na Terra já se esgotou. Mas como ele está sendo útil para a divulgação do Espiritismo, Deus lhe deu mais uma moratória, mais um tempo na Terra, para que as pessoas aproveitem os seus ensinamentos. Isso aí é como aquele patrão, né, que contrata um empregado por tempo determinado, mas o empregado às vezes começa a desempenhar bem o seu trabalho e o patrão conserva ele por mais um tempo para ele servir de exemplo para os outros novos que estão chegando. É a mesma coisa muito parecida. Mas a Terra, como eu disse antes, é um mundo de provas, expiações, é um mundo de sofrimento. E como a gente gostaria que fosse um mundo melhor, né? Quem não gostaria que não existisse mais pessoas más aqui na Terra, não existisse mais crimes hediondos, que não existisse mais bandidos. Mas, infelizmente, nós ainda vivemos no mundo inferior, onde prevalece o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e tantos outros males que afetam a humanidade. Mas conforme os Espíritos, esse nosso planeta já está a caminho de um mundo regenerado. Porém, para nós chegar lá, é preciso que as pessoas também melhorem. Porque o mundo só será melhor quando as pessoas forem melhor. Não? Então, veio o Espiritismo para... Uma das missões do Espiritismo é isso aí. Fazer com que as pessoas se conscientizem que precisam ser melhores e também para ser uma doutrina consoladora. Porque através do Espiritismo, nós descobrimos que a vida não termina no túmulo. A morte pode tirar a pessoa que amamos do nosso caminho, do nosso convívio diário, mas sabemos que ela continua viva, porque algumas vezes até sentimos a sua presença e podemos visitá-la durante o sono. Mas quando o espírito desencarna, ele precisa de um tempo para se readaptar no mundo espiritual. Então, por isso, nós não devemos a todo momento estar pedindo por eles, estar tentando evocar nossos familiares que já partiram. Eles estão lá para se adaptar àquele mundo. Você sabe, quando uma pessoa é internada na UTI, é proibida a visita, né? E lá no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Logo que a pessoa desencarna, ele é submetido a um tratamento espiritual. Então a gente não deve estar emanando pensamentos, pedindo. Tem gente que acha que porque a pessoa morreu, ele vira santo. Então começam a pedir para ele ajudar aqui, para ele ajudar. Às vezes ele nem está conseguindo se ajudar do outro lado.
e ele vai ficar preocupado, né? Porque ele não consegue ajudar os seus familiares e enxerga que seus familiares estão desesperados pedindo auxílio. Isso aí é como a pessoa estivesse num redemoinho lá pedindo socorro e tivesse outro do outro lado dele pedindo para ele ajudar. É impossível, né? Claro que muitos, e são pessoas já bem desenvolvidas, eles se readaptam no mundo espiritual mais rápido, questões de dias, e eles já podem, são esses que se aproximam de nós. Muitas vezes nós sentimos a presença deles ao nosso lado, e eles estão aqui para nos ajudar, estão aqui para nós matar a saudade de nós. Mas e com a velocidade que a tecnologia está avançando, vocês não se surpreendam se dentro de pouco tempo nós vamos poder conversar com os espíritos. E se isso acontecer, que eu acho que não, que vai acontecer, né? A tecnologia está chegando lá, aí, infelizmente, nossos médiuns videntes, nossos médiuns psicofônicos vão ter que se aposentar, né? Porque vai ter um aparelhinho que nós vamos se comunicar diretamente com nossos entes queridos. E há 10 anos atrás, quem ia acreditar que pelo telefone nós ia poder ver e conversar com as pessoas que estão lá do outro lado do mundo? Isso há pouquinho tempo atrás. Imagine daqui a 10 anos para frente o que vai ser esse nosso mundo. Há 20 anos atrás, eu trabalhava no banco e me disseram numa reunião de gerentes que ia haver um cartãozinho, né? Um cartão magnético, que através desse cartão nós ia poder pagar contas e não ia precisar mais de dinheiro. Eu vi, mas como isso aí? Não tem como, né? Através de um cartãozinho, mas hoje não precisa, o cartãozinho já está ultrapassado. Com o telefone celular nós já pagamos conta, transferimos dinheiro, cuidamos da nossa conta, né? Isso questão de 10 anos para cá. Imagine daqui a 10 anos para frente como é que vai ser a coisa. Hoje eu estava ouvindo uma mensagem da Rádio Fraternidade, onde a apresentadora falava que Deus é o Criador de todas as coisas e que nós somos responsáveis pela criação de nosso mundo interior. Então nós precisamos pensar o que nós vamos deixar de herança para o mundo. Será que são nossos bens materiais ou nossos bens espirituais? Os bens materiais se dissolvem seguidinha. Só ficam os bens espirituais. E essa é a maior herança que nós podemos deixar para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos filhos. O dinheiro se termina, mas aquilo, o exemplo que nós vamos deixar vai continuar sempre, pelo menos até quando eles viverem. Vocês lembrem que há mais de 20.000 anos passou Jesus pela nossa terra. E qual foi a herança que ele nos deixou? Deixou algum bem material? Nem um lápis para nós escrever. Mas nós deixou a maior herança que nós poderíamos ter recebido, que foi os bens espirituais que ele nos ensinou. E o exemplo do bem e da caridade, que hoje está dentro de cada um de nós, daqueles que querem seguir os seus passos, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tá, meus irmãos, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. Eu espero que tenha contentado alguns. Então, como hoje é um dia de nós receber o nosso passe, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai maior, ao nosso querido Mestre Jesus, que neste momento abre os braços para nós. A espiritualidade maior que já está aqui dentro dessa casa, consolando os aflitos, levando uma pétala de flor para cada um de nós. Podemos sentir essa paz que brota em nossos corações. Por isso pedimos, Senhor,
que nos conceda a graça de podermos enviar energias de amor e saúde para todos aqueles que vierem em busca da cura do corpo ou da alma. Permite-nos, Senhor, que possamos doar nossas energias e tocar os corpos físicos e mental dos enfermos que estão em processo de cura. Pedimos a Tua luz, Senhor, para que toque as células de cada um de nós, gerando assim o funcionamento de todo o nosso organismo. E assim, com esta paz, com esta luz que recebemos neste ambiente, neste momento, podemos nos dirigir aos nossos lares, conscientes que recebemos tudo aquilo que precisávamos receber e que éramos merecedores. E assim seja, agradeço a todos.